Números, capítulo de número 23, versículo de número 23. Diz assim: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Palavra do Senhor Deus. Amém. Palavra do Senhor Deus diz claramente que os homens de Deus e as mulheres de Deus não devem se preocupar nem com os outros seres humanos e nem com os espíritos malignos. Mas como assim? Olha o que diz claramente o texto sagrado. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. O que significa encantamento e adivinhação? Primeiro nós temos que ver o contexto desse texto. Esse contexto, quando nós vamos ver, é quando Balaão foi contratado por Balaque para poder amaldiçoar o povo de Israel. E como nós vemos no texto sagrado, Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel. Não conseguiu. Por que motivo? Porque Deus estava protegendo o povo de Israel. Então preste atenção. O povo de Deus que saiu do Egito estava acampado. E Balaque olhou aquele povo acampado e ficou com medo. E disse o seguinte: poxa, eu vou chamar Balaão, que Balaão é um profeta, e eu sei que se ele abençoar, a pessoa é abençoada. E se ele amaldiçoar, a pessoa é amaldiçoada. Balaque tinha esse conhecimento do poder da profecia, do poder da palavra. Ele acreditava que se Balaão amaldiçoasse o povo seria amaldiçoado. E que se Balaão abençoasse, seria abençoado. Então ele pede para que Balaão venha até ele para que amaldiçoasse o povo. Porém, Balaque não tinha o conhecimento que o povo que estava ali era o povo de Deus, do verdadeiro Deus, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele não tinha esse conhecimento. Ele não tinha esse conhecimento que o Criador estava protegendo aquele povo. Então ele disse o seguinte: olha, eu vou amaldiçoar esse povo. Trazendo para os dias de hoje, é como se uma pessoa, ela pegasse o nome de um homem ou de uma mulher e tentasse levar para o pai de santo ou para a mãe de santo fazer um trabalho para prejudicar. Trazendo para os dias de hoje, é mais ou menos assim. Nós vemos que o povo de Deus que estava lá acampado, eles estavam lá sem saber do que estava acontecendo. Eles não sabiam que Balaque estava com medo deles. Eles não sabiam que Balaque tinha inveja deles. Eles não sabiam que Balaque tinha pedido para que Balaão viesse para amaldiçoar eles. Eles não sabiam. Porém, sem eles saberem da armação que estava sendo feita para prejudicá-los, o Senhor Deus sabia. E o Senhor Deus estava lá, protegendo o seu povo. Como protege até nos dias de hoje as pessoas que realmente são dele. Então, o que nós entendemos e o que nós aprendemos com esse texto sagrado? Nós entendemos e aprendemos e compreendemos o seguinte: que o homem de Deus e a mulher de Deus que realmente está em aliança com Deus, não deve se preocupar com nada. Não deve se preocupar
nem com homens, nem com mulheres e nem com os espíritos malignos. Porque não é preciso que uma pessoa pegue o nosso nome e leve até um pai de santo, uma mãe de santo, para que os espíritos venham para cima da gente para nos prejudicar. Não é preciso, porque o texto sagrado ele diz assim, que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, o diabo não precisa de receber um pagamento específico para tentar nos destruir. O trabalho dele é esse, é querer nos destruir. Mas mesmo assim, existem pessoas ainda que podem recorrer aos espíritos malignos para destruir a vida de uma outra pessoa. Porém, quando a pessoa realmente ela é de Deus e ela tem aliança com Deus, ela pode dormir despreocupada. Ela pode ficar em paz. Porque nós vemos que encantamento, adivinhação, macumbaria, bruxaria, feitiçaria contra a pessoa que é de Deus não pega. Não pega. Agora, se você falar para mim, olha, eu estou sendo vítima de uma obra de macumba, eu estou sendo vítima de uma obra de feitiçaria e bruxaria, olha, eu estou sendo vítima de inveja, de olho gordo. Se você disser para mim que você está sendo vítima, tem alguma coisa de errado na história. Ou você acha que é vítima e não é vítima, coisíssima nenhuma, é coisa da sua cabeça, ou se realmente você está sendo vítima, então tem alguma coisa de errado com a sua aliança com Deus. Porque a palavra do Senhor Deus, meu amigo e minha amiga, ela é clara. Não tem como o diabo tocar na vida daquele que é de Deus. Não tem como. Aí você diz, poxa, mas Jó era de Deus e o diabo tocou. Foi um caso à parte, onde houve um desafio entre Deus e o diabo. Foi um caso à parte. O diabo tocou na vida de Jó porque foi um caso isolado, foi um desafio entre Deus e o diabo. O diabo chamou Deus para um desafio e Deus é corajoso, ele não é covarde, ele não corre de desafio. Porém, nós vemos que o Senhor Deus sempre dizia para o diabo, olha, você pode ir até aqui, daqui em diante eu não permito que você vá. E ele não conseguia ir adiante. Então, o caso de Jó foi um caso isolado. Nós não temos nenhum outro relato onde Deus autorizou e permitiu um desafio desse. Então, talvez você diz, poxa, mas Deus está permitindo esse desafio porque o diabo está me tocando. Não, engano seu. Foi um caso isolado, o caso de Jó. Agora, nós temos que entender o seguinte, muitos que professam uma fé cristã, homens e mulheres, vivem perturbados. Tem muita gente que professa uma fé cristã que vive preocupado. Poxa, tal pessoa tem inveja de mim, tal pessoa tem raiva de mim, tal pessoa está querendo me prejudicar, com calúnias, com defamações. Poxa, será que tal pessoa vai levar o meu nome lá para o pai de santo, para a mãe de santo? Tem muitos homens e mulheres que professam uma fé cristã que vivem preocupados com essas coisas. Primeiro ponto, meu amigo e minha amiga, nós, seres humanos, não conseguimos controlar os sentimentos e os pensamentos de ninguém. O que importa é a nossa consciência estar limpa diante de Deus. Se nós estamos fazendo o melhor aqui nessa terra para andarmos com Deus, se existem pessoas que não vão com a nossa cara, se existem pessoas que têm ódio, que têm raiva, que têm inveja, se existem pessoas que pensam em nos prejudicar, em armar arapuca, situações para denigrir a nossa imagem, nós não devemos nos preocupar com essas pessoas. Nós não devemos, porque desde o início é assim. Desde o início, nós vemos quando o Senhor Deus criou o primeiro homem, Adão. Nós vemos quando da costela de Adão ele cria Eva.
nós vemos que esse casal tiveram os seus 2 primeiros filhos, Caim e Abel. Nós vemos que Caim tinha inveja de Abel. Tinha inveja. Ou seja, não tem como um ser humano controlar os demais seres humanos para que não sinta inveja dele, para que não sinta raiva, para que não sinta ódio. Não tem como controlar. O próprio Deus deixou muito bem claro isso, o seguinte, falou: Caim, o pecado jaz às portas. Você tem 2 opções, Caim. Ou você anda comigo e faz bem feito, ou então isso aí vai te dominar. Então, de acordo com os textos sagrados, o único ser que pode controlar para não sentir ódio, para não sentir raiva, para não sentir inveja, é a própria pessoa. Exemplo, eu posso e eu tenho esse poder para me controlar de não sentir ódio, de não sentir raiva, de não sentir inveja de ninguém. Agora, se eu vier a sentir isso, não é culpa de ninguém, é culpa minha. Nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos. Somos responsáveis. E não adianta querer colocar a culpa em demônio, dizer que o demônio é que está colocando esse sentimento. O diabo, ele pode até influenciar, mas quem toma a decisão de sentir ódio, sentir inveja, sentir raiva é o ser humano. O diabo pode até influenciar uma pessoa a querer prejudicar a outra, mas quem toma a decisão de prejudicar é o próprio ser humano. No entanto, que se o ser humano fosse um fantoche na mão do diabo, o ser humano não seria condenado ao inferno e depois ao lago de fogo e enxofre. Não seria. Porque o Senhor Deus iria dizer: poxa, o ser humano é um fantoche. O diabo usou ele lá na terra para sentir ódio, para sentir raiva, para sentir inveja, para prejudicar, e ele fez tudo isso. Então ele foi a óbito e perdeu a salvação da alma? Não, o culpado é o diabo. Mas nós não vemos Deus fazer isso. A palavra do Senhor Deus diz que nós iremos dar conta de tudo que falamos nessa terra e de tudo que fazemos. Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Nós, seres humanos, somos responsáveis. O diabo, ele pode nos tentar, mas se nós cairmos na tentação, a culpa é nossa. Então nós vemos que o fato de uma pessoa ter inveja da outra, ter ódio, ter raiva, levantar calúnias, defamações, querer prejudicar, o diabo pode sim influenciar, mas a pessoa que toma essa atitude, ela toma essa atitude porque ela quer, de livre e espontânea vontade. Agora, o homem e a mulher que serve a Deus não deve se preocupar com essas pessoas, não deve. Poxa, as pessoas estão com inveja de mim. Poxa, as pessoas estão querendo me prejudicar. Poxa, as pessoas estão armando cilada para mim. Poxa, será que aquela está armando cilada? Será que aquela está levando o meu nome para o pai de santo, para a mãe de santo, fazer um trabalho para fechar as portas, e isso e aquilo, etc. e tal. O homem de Deus e a mulher de Deus não deve ter esse tipo de pensamento. Porque quando nós vamos para as escrituras sagradas, nós vemos que os verdadeiros homens de Deus não pensavam assim. Nós vemos o caso de Daniel. Daniel era um homem de Deus. Enquanto Daniel estava ali orando, louvando, glorificando a Deus 3 vezes por dia, como era de costume, e trabalhando, exercendo o seu trabalho mediante o seu patrão, que era o rei da Babilônia, os amigos de Daniel, entre aspas, que trabalhavam com ele ali, tinham inveja dele, tinham raiva, tinham ódio, e estavam criando planos, matutando arapucas para prejudicá-lo. E nós não vemos Daniel preocupado com isso, e nós vemos que o livramento que Deus deu para Daniel na cova dos leões. E nós vemos que tudo que armaram para Daniel voltou para aqueles homens.
Então isso aí foi o quê? Uma armação humana. Aí você diz, poxa, mas a armação humana, então Deus vai proteger. E se a armação for espiritual? E se for os demônios que vêm para cima da gente para nos prejudicar? Não tem como o demônio vir para cima da gente para nos prejudicar se nós tivermos em aliança com Deus. Porque a palavra do Senhor Deus diz claramente, olha, contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. O que isso significa? Não existe obra de macumbaria, obra de bruxaria, obra de feitiçaria, não existe nada que pegue no homem e na mulher que é de Deus. Não pega, meu amigo. Aliás, eu até lanço um desafio com todo o respeito às religiões. Nós respeitamos os seres humanos porque todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus vivo. Mas se tiver algum pai de santo, ou mãe de santa, ou filho de santo, ou quem frequenta o espiritismo, que duvide do que está sendo ministrado aqui, você pode pegar o meu nome, você pode fazer a obra de macumba que você quiser. Você pode fazer o que você quiser com o meu nome. Se você precisar de peça de roupa, eu te entrego peça de roupa. Eu faço o que você quiser para te ajudar. Você pode pegar meu nome, levar na encruzilhada, na mata virgem, na mata fechada, na cachoeira, no portão do cemitério, na catatuba, no pé do cruzeiro. Você pode fazer o despacho que você quiser, a oferenda que você quiser, para o demônio que você quiser, para a entidade que você quiser. Pode ser o próprio Lúcio, você pode fazer o que você quiser, porque eu creio no que está escrito nos textos sagrados, que não pega. Não pega. Então, se o texto sagrado está dizendo que não pega, por que motivo que eu vou ficar me preocupando com o da direita, com o da esquerda? Quando nós falamos vizinhos da direita e vizinho da esquerda, não significa que é algo geograficamente. Significa que são pessoas que estão à nossa volta. Nós não devemos nos preocupar com as pessoas à nossa volta. Porque haverá sim, haverá. Não tem como. Nós vemos que desde o princípio, em uma família, que havia um pai e uma mãe e 2 irmãos, 4 seres humanos no planeta Terra, um planeta gigante, um irmão tinha inveja do outro irmão. Meu amigo e minha amiga, nós não vamos acabar com a inveja. A inveja existe mesmo. Nós não vamos acabar com ódio, com rancor. Nós não vamos acabar. As pessoas vão ter inveja, as pessoas vão ter ódio, vão ter rancor, as pessoas vão caluniar, vão defamar, vão armar ciladas, vão fazer de tudo para prejudicar o homem de Deus e a mulher de Deus. Mas diz a palavra de Deus que aquele e aquela que é dele, nada disso pega. E se porventura armarem muita confusão, mas muita confusão mesmo, o que a palavra do Senhor Deus diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados para o seu decreto. Tudo coopera. Até das pedras que as pessoas vão lançar, o Senhor Deus te ensina a pegar essas pedras e construir uma escada, e construir um degrau para que você suba nela. Então, quanto mais perseguição, quanto mais calúnia, quanto mais defamação, quanto mais armação contra o homem de Deus e a mulher de Deus, mais o homem de Deus e a mulher de Deus vai se destacar. Preste atenção nisso. Se não estiver incomodando as pessoas, aí você tem que se preocupar, hein? Se estiver tudo bem, tudo zen, olha, os inimigos dando risada, em paz, tudo bem, olha, tem alguma coisa de errado aí, hein? Tem alguma coisa de errado. Porque todo homem de Deus e toda mulher de Deus que realmente tem aliança com Deus, é odiado. Não é amado, não. Entender o X da questão, não adianta, meu amigo e minha amiga, você que professa uma fé cristã, você que colocou a sua vida no altar do Deus vivo, querer agradar a todos, porque você não vai conseguir. O que Jesus disse, e odiado de todos sereis, por causa do meu nome. Aquele e aquela que tem aliança com Deus é odiado, não é amado, não. Não fique esperando.
as pessoas te amarem, não. As pessoas vão sentir ódio mesmo. Vai sentir ódio. Somente quem vai amar são os que têm o mesmo espírito. Se tiver o espírito de Deus, vai amar. Se não tiver, vai sentir ódio. Sabe por que sente ódio? Porque a luz dissipa as trevas. Como que uma pessoa que é dominada por um espírito do diabo, ela vai amar uma pessoa que tem o espírito de Deus? Como que uma pessoa que tem ódio, que tem raiva, que tem inveja dentro dela, ela vai amar uma pessoa que tem o espírito de Deus? Impossível! O diabo não ama Deus, o diabo tem raiva de Deus, tem ódio, tem inveja de Deus. Impossível que o diabo venha amar a Deus, impossível que as trevas venham amar a luz, porque a luz dissipa as trevas, causa incômodo mesmo. O verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, incomoda. Ele incomoda onde ele chega. As pessoas não vão se sentir bem perto, não. Porque se tiver mesmo o espírito do diabo com elas, demônios, eles vão se sentir mal com a presença do homem de Deus. Há casos, meu amigo e minha amiga, que de homens de Deus, eu estou falando da nossa era aqui, não é história de séculos e séculos atrás, não, na nossa geração, há casos de homens de Deus que são consagrados a um ponto que eles andam na rua, se uma outra pessoa tiver um demônio, ela manifesta. Eu já ouvi um caso desse. Não é placa de igreja, não é religião, não. É consagração, é pessoa que realmente está com a vida no altar do Deus vivo. E tem pessoa que não entende, ela diz, poxa, esse homem aí é endemoniado, ele anda na rua e chama os demônios na pessoa. Não é nada disso, é unção de Deus. Jesus era assim. Jesus estava nos lugares sem dar ordem nenhuma para manifestar demônio, já manifestava e caía de joelhos. Estude os textos sagrados e você vai ver, Jesus andando, o demônio já manifestava, já caía de joelho. Sem Jesus falar nada, isso é unção de Deus. Não suporta. Tire isso da sua cabeça de querer fazer com que as pessoas te amem, com que as pessoas te idolatrem. As pessoas são do mundo, a grande maioria que é do mundo vai odiar mesmo. Se não tiver o mesmo espírito, não vai amar, vai odiar. Você pode ter certeza. Aí você diz, poxa, mas é da igreja A, da igreja B, da igreja C, me odeia e eu estou de consciência limpa, estou servindo a Deus e a pessoa está armando, tá? Você pode ter certeza, ela pode até frequentar uma igreja, mas ela não tem o Espírito de Deus. Não tem, se não tiver o Espírito de Deus, não tem como. Não tem como. Somente aquele e aquela que tem um verdadeiro Espírito, que tem um amor verdadeiro, que uns dos frutos do Espírito Santo é o amor ao próximo. A pessoa que realmente tem um Espírito de Deus, seja homem ou seja mulher, nós não estamos falando de placa de igreja, é o Espírito de Deus. Um dos frutos é o amor ao próximo. Os dois maiores mandamentos, quais são? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o seu próximo como a ti mesmo. O Espírito de Deus, ele dá esse fruto do amor. Então a pessoa vai amar a Deus acima de todas as coisas e vai amar o próximo como a ti mesmo. O próximo, ele pode ser o que tem o mesmo Espírito e o que não tem o Espírito. Então a pessoa, quando é de Deus, ela ama tanto o que tem o Espírito de Deus como o que não tem o Espírito de Deus. Ela tem amor no coração dela. Ela não tem ódio, ela não tem raiva, ela não tem inveja, ela não tem rancor. Ela não guarda nada contra ninguém. O que tem o verdadeiro Espírito de Deus. Mas as pessoas que não têm o Espírito de Deus, elas vão amar os que não têm o Espírito, porque estão no mesmo balaio, na mesma panela. Mas o que tem o Espírito, elas não vão amar nunca. Você tira isso da sua cabeça. Não vai amar nunca. Então Jesus disse, e odiado de todos sereis por causa do meu nome.
Então o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus desperta ódio, não desperta amor. Desperta ódio nas trevas. Nas trevas. Agora não adianta você pegar esse ensinamento aqui e falar, então eu vou começar a atormentar a vida de todo mundo para todo mundo me odiar. Não é isso. O homem de Deus, a mulher de Deus, anda no caminho reto. Sem abrir a boca já está despertando ódio em quem não tem um Espírito de Deus. É assim que funciona. Causa impacto no mundo espiritual. A luz dissipa as trevas. Não existe nenhuma comunhão entre luz e trevas. Não tem comunhão, não tem como dar certo, não tem como andar junto, luz e trevas. As trevas são incomodadas pela luz. A luz incomoda. Incomoda, meu amigo. Vou te dar um exemplo bem do dia a dia. Suponhamos que você está dormindo, no escuro, as luzes apagadas. De repente, de uma vez só, abre a janela do seu quarto e acende a luz na sua cara. O que vai acontecer? Vai incomodar. É uma luz física, ela te incomoda porque você estava dormindo no escuro. Clareou de repente, o que aconteceu? Te incomodou. Incomoda. Você pode ver até os animais, se estiver dormindo, você jogar uma luz na cara dele, já incomoda, ele tampa o olho, dá aquele choque. No mundo espiritual, para que nós venhamos a compreender, nós usamos um exemplo aqui. É isso que acontece, porém é algo muito forte que acontece, não é algo tão simples, é muito forte. Nós não conseguimos ver com os nossos olhos, mas o que ocorre no mundo espiritual é algo muito forte. Nós vemos pelo exemplo dos demônios que não suportam. E isso ocorre até nos dias de hoje. Tem demônio que não suporta. Acaso, se o homem de Deus ou a mulher de Deus estiver consagrado mesmo, não precisa nem de orar, só de levar a mão na cabeça da pessoa, a pessoa manifesta. Tem casos que não precisa nem de orar, só de levar a mão já manifesta o demônio. E não é porque a pessoa ali está induzindo, é porque ela está consagrada. A vida dela está no altar de Deus, o Espírito de Deus está ali, o diabo não suporta. Então, o que nós temos que entender e compreender e aprender com o que diz a palavra de Deus, olha, pode levantar qualquer ser humano com calúnias, defamações, perseguições, invejas, isso e aquilo. Pode levantar o demônio que for, pode levantar o inferno inteiro, o próprio Lúcifer. Nada e ninguém consegue prejudicar o homem e a mulher que é de Deus. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, porém tu não serás atingido. Essa é a palavra do Senhor Deus.